Contadora de histórias, Maureen Hasselhurst. Ilustrações, Bárbara Vagnozzi. Editora, Zastrais. Era uma vez uma cidade distante, onde havia uma torre muito alta, chamada Histórias Maravilhosas. Morava a contadora de histórias, Tic-Tac. Sua casa estava abarrotada de livros de histórias fantásticas que ela vinha escrevendo há muitos e muitos anos, e não havia espaço para mais nada na torre das histórias maravilhosas. As crianças da cidade que ficava lá embaixo queriam ouvir uma história, achavam uma bandeira na janela. Uma bandeira com um dragão pediu uma história de fadas. Uma bandeira com uma estrela pediu uma história sobre o espaço. Uma bandeira com um navio pediu uma história de piratas e assim por diante. Todos os dias, a contadora de histórias Tic-Tac, do alto de sua torre, olhava as bandeiras e dizia: uma história estão pedindo, Tic-Tac. Outra história tem demora. Chego lá agora, agora. E com um monte de livros debaixo do braço, ela descia a escada, escorregando pelo corrimão, e saía correndo pela porta. Cada dia ela ficava mais atarefada. Todas as crianças queriam uma história. Na hora de dormir, era uma correria, pois ela tinha que passar em todas as casas. A pobre contadora de histórias Tic-Tac estava exausta. Seria muito mais fácil se ela pudesse contar uma história para todas as crianças ao mesmo tempo. Mas como? Então ela teve uma ideia. Naquela noite, um enorme balão de ar quente surgiu sobre a cidade. Foi flutuando cada vez mais baixo e começou a bater nas casas conforme ia passando. Todos abriram as janelas e ouviram a voz de alguém que falava bem alto. Era uma vez! Dentro da cesta do balão estava a contadora de histórias Tic-Tac, segurando um megafone enorme. Por favor, vá embora! Gritaram as crianças. Você nos acordou e, além disso, queremos que você leia uma história para nós, como de costume. Ela foi embora. Ah, mas já tinha outra ideia. Na noite seguinte, grandes fontes luminosas feitas de faíscas brilharam no céu sobre a cidade. Fogos de artifício. Todos escancararam as janelas enquanto um dedo de fogo brilhante escrevia Era uma vez. E depois parou, desapontado, enquanto o ar zunia e girava rapidamente. Por favor, vá embora, gritaram as crianças. Você nos acordou e, além disso, queremos que você leia uma história para nós, como de costume. Durante muitos dias, ninguém viu Tic-Tac, a contadora de histórias. As crianças hastearam as bandeiras pedindo histórias, mas ela não aparecia. Na Torre das Histórias Maravilhosas reinava a maior bagunça. A contadora de histórias Tic-Tac estava tirando todos os livros das estantes. Na manhã seguinte, um carro todo enfeitado, carregado de pacotes embrulhados em papel brilhante, passou por toda a cidade, agitando faixas e bandeiras. No carro enfeitado estava Tic-Tac, a contadora de histórias, que desceu e foi de casa em casa, colocando um pacote em cada porta. Em cada pacote havia um livro de história com uma nota dizendo: por favor, leia essa história para as crianças até que elas possam ler sozinhas. E assim, todas as pessoas da cidade se tornaram contadoras de histórias. Agora era a vez delas encherem a torre da cidade com histórias escritas por elas. Quanto à contadora de histórias Tic-Tac, já era hora dela ir para outra cidade. Subindo em seu balão, ela foi longe, deixando um rastro de histórias embrulhadas em papel brilhante. E aí, alguém já leu uma história para você? Você já leu um livro hoje? Você não gostaria de ler um livro para alguém? Pensa bem nisso.